Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conversa na Galley. Eu sou a Carla, como vocês já sabem, e eu tenho o prazer de estar hoje apresentando o Conversa na Galley com o meu amigo Cosme e a nossa convidada de hoje, que é a Roberta Andreoli. Mas eu não vou apresentar ela agora, porque o Cosme vai dar esse prazer pra gente. Primeiro, roda a vinheta. Carinha, obrigado, viu, por passar para mim agora. Pessoal, muito boa noite. Nessa sexta-feira, 19 horas, estamos começando mais uma conversa na Galha. E eu estou muito feliz, de verdade. Fiquei um tempinho sumido, mas agora voltei e estou muito feliz por estar com a Rô aqui hoje. Rô, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado mesmo por estar com a gente hoje. Boa noite, Cosme. Boa noite, Carlinha. O prazer é todo meu de participar desse programa de vocês. Eu sigo vocês já faz algum tempinho, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui na gravação em si. Tem bastante gente do mercado que gosta do Conversa na Galha, então estou super feliz de poder contar um pouquinho da minha história. Muito bom, a gente fica feliz de verdade, assim, você fica muito feliz mesmo de estar aqui conversando e é muito legal. E aí, Rô, eu estava lendo aqui, estava estudando um pouco aqui o que você mandou, porque, gente, vocês vão ver que é coisa pra caramba, assim. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da Rô e depois a gente entra com as perguntas para a gente conhecer um pouquinho aqui. Então, já estou chamando de Rô, já virei super íntimo já dela, Roberta Andreoli. Já estou chamando de Rô. Rô, então eu separei aqui para a gente alguns dados que eu separei, e aí você me corrige alguma coisa, tá? A Rô, então, a Rô, ela é sócia fundadora do Leal Andreoli Advogados, né? Diretora jurídica da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas, a BOA, vice-presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessional São Paulo, né, OAB São Paulo, membro de Comitê de Transporte Aeromédico da Associação Brasileira de Aviação Geral, a BAG, e membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, IBAE. Só isso, tá? A Rô, ela é só isso, com essa cara de menininha que ela tem, esse rostinho de menininha, mas tem uma carreira aí brilhante. Ô, Carlinha, eu vou deixar para você a primeira pergunta, porque a gente separou aqui, a gente ensaiou, para ficar bem bonitinho com a Rô hoje. Então, eu vou deixar a primeira pergunta para a Cari, depois eu volto aí para fazer a próxima pergunta. Eu vou fazer logo a pergunta de praxe, Cosme, né, que é a que a gente sempre faz no começo do vídeo. Eu vou pedir para ela se apresentar, né, para ela falar quem é a Roberta Andreoli, quem é a Rô, né, a gente também já está íntimo dela, e para ela falar um pouco sobre a profissão dela e como ela chegou aonde ela está. Como o Cosme me apresentou, eu sou a Roberta Andreoli, sou sócia de um escritório boutique especializado em direito aeronáutico e em direito regulatório. Eu sou advogada, obviamente. Eu entrei no mercado de aviação há um pouquinho mais de 10 anos. Antes disso, eu já trabalhava, não vamos falar de anos aqui, senão vou entregar a idade. Eu trabalhava com direito civil puro, num escritório importante aqui de São Paulo. Acabei entrando no mundo da aviação depois que eu fui fazer um ano sabático na Inglaterra, e quando eu voltei para o Brasil, esse escritório que trabalhava com contencioso aeronáutico me contratou, muito também por conta do inglês, e eu comecei a conhecer o mercado, né, e as nuances jurídicas naquela época, decorrentes dos processos judiciais por conta de problemas com o passageiro, extravio de bagagem, atraso de voo, no-show, uma coisa bem do dia a dia de quem usa o serviço aéreo no Brasil, né? Eu defendia, no caso, as linhas aéreas internacionais, tá? Fiquei 2 anos nesse escritório, trabalhei em alguns casos de contencioso específico, que são ações mais sérias, não que essas não sejam, mas são ações mais complexas, de extravio de carga, né, que tem altos valores envolvidos, algum problema que ocorre com o transporte da carga viva, o falecimento de um animal, por exemplo, que infelizmente acontece muito pouco, tá, gente? Mas
pode acontecer, né? A gente, há um tempinho atrás, aí viu que uma companhia aérea perdeu por um tempo um cachorrinho, né? De uma família, graças a Deus o cachorrinho foi achado, né? E dá uma dor de cabeça, né, Rô? Dá uma dor de cabeça. Imagina, eu tenho um pet, né? Eu não consigo nem imaginar eu perder a minha cachorra, né? Mas, enfim, nesse caso tudo correu bem, né? Depois de uma angústia aí que o passageiro sofreu, né? Mas conseguiu se resolver, mas isso tem um deslinde jurídico e judicial importante. Eu trabalhava com isso, logo no começo da minha carreira. Quando eu mudei para o que a gente chama de consultivo aeronáutico, fui para um outro escritório boutique, também super importante no mercado, e comecei a tratar da parte contratual e regulatória em si. Então, eu brinco que tudo que voa, exceto passarinho, e quando não tem o bird strike, né, eu consigo resolver para quem tem um problema. E a parte contratual em si, as negociações, as transações, então a gente vai ter os contratos em si de compra e venda e financiamento de aeronaves, as questões aeroportuárias, que são super importantes. Esse ano a gente vai ter a 7ª rodada de concessão, que envolve o aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto, né, é um hub da aviação no Brasil, sem dúvida, entre outras, né, já tivemos outras rodadas de concessão antes. Questões voltadas a compartilhamento de aeronave, por exemplo, que é um assunto que está bem em dia, porque a ANAC publicou, né, uma regulamentação regulando esse assunto, o que era muito esperado no setor há muitos anos, questões referentes a cobranças de taxas, questões referentes à auto de infração e eventuais penalidades aplicadas, aí multa, suspensão de licença, suspensão de certificados, né, certificado de operador aéreo, certificados da própria aeronave em si, e no meio desse tempo, quando eu já estava trabalhando com contencioso, o mercado de tecnologia aeronáutica se desenvolveu muito no Brasil. A gente começou a falar de drone lá atrás, 8 anos atrás, 9 anos atrás. Naquela época, não era um assunto recorrente, foi uma aposta minha, o estudo desse tema, e hoje, né, a gente, quase todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu falo drone, todo mundo sabe, é automático. Quando eu comecei, as pessoas perguntavam o que é drone. Eu estava nesses dias no Instagram, eu vi um vídeo, uma cantora, não sei se você chegou a ver isso, Rô, e a Galinha, foi manusear o drone, e erraram o drone, pegou no cabelo dela, e aí a DJ? Ela parou o show lá Teve, graças a Deus não aconteceu nada, a menina foi uma fofa, né, brincou ali com a situação, mas é um risco, né, pensa se esse drone, a gente teve uns anos atrás, um cantor internacional acabou, né, sendo atingido, obviamente, eu sempre falo isso, né, a pessoa que está operando o drone, ela não tem a intenção de machucar ninguém, né, a gente sempre tem que ter isso na cabeça, mas pode acontecer. Esse cantor se machucou, cortou os dedos no meio do show. Meu Deus. Foi preocupante a situação, mas tá tudo bem também. Mas a menina foi ótima, eu vi esse vídeo, assim. Foi ótimo, foi ótimo. Mas acontece, às vezes o drone está voando, acaba uma bateria, o drone cai. A gente não ouve muito falar disso, tá? Porque o Brasil tem dimensões continentais, mas cai em cima de um carro, cai em cima... cai dentro de uma propriedade, aí a pessoa não consegue pegar o drone de volta, fica aquela discussão, o drone é meu, mas caiu aqui dentro. Enfim, a gente tem todas as nuances, mas pensando num equipamento pequeno, né? Foi legal que você trouxe esse caso do show, porque ali realmente aconteceram algumas irregularidades de fato, mas o resultado não foi catastrófico. Mas é legal da gente falar e conversar e saber que pode acontecer, principalmente para as empresas que prestam o serviço ou as empresas que contratam esses serviços de filmagem, por exemplo. Existe uma responsabilidade, né, que deve ser observada. Então, enfim, o drone hoje é um assunto super em dia, né? E há 10 anos atrás não era, né? E aí, seguindo nessa linha eu gosto sempre de estudar coisas novas, hoje a gente tem o eVTOL, né, que é o carrinho, é o drone grande que carrega pessoas sem o piloto, basicamente, né? É verdade. E hoje eu já estou estudando esse assunto, enfim, já estou trabalhando com os players interessados. Por quê? Porque daqui a alguns anos, a gente já tem, inclusive, um fabricante nacional
com um projeto já em fase de certificação na Autoridade Aeronáutica Brasileira, que é a ANAC. Todo mundo conhece aqui, imagino que todo mundo que assiste o seu canal saiba bem o que é a ANAC, né? O que ela faz, A ANAC, né? É verdade. O órgão, né? E aí, isso é uma coisa que daqui pouco tempo vai estar sendo uma realidade na nossa vida. Então, o acompanhamento jurídico, essa assessoria preventiva, que é o que eu faço, né? Como ideal na minha carreira, né? Porque eu prefiro prevenir do que remediar, né? Na verdade, prefiro prevenir do que remediar, acontece no dia a dia. Então, enfim, minha carreira foi Carlinha, não sei se eu me estendi aqui para caramba na sua pergunta, mas a minha carreira foi correu nessa direção. Eu passei por esses dois que eu te falei, depois mais 2 escritórios importantes, tá? A gente, como advogada sênior e depois como sócia, e aí eu decidi abrir meu próprio escritório, que é o Leal Andreoli Advogados. Legal, E aí legal. você veio para a aviação, né? Eu achei interessante você falar essa questão do drone, que é até um pensamento meu. Hoje em dia, quem antigamente queria tirar a sua habilitação para piloto, sua carteira de piloto, daqui a uns dias vai estar tirando sua habilitação para drone, né? Porque em muitos países você tem que ter a certificação necessária, a habilitação para poder utilizar. Sim. Eu acho muito, muito interessante essas questões. Cosme, você tem mais uma pergunta? Não, eu tenho sim. Eu vi que você participou da estruturação na questão de contratos e demais documentos jurídicos em termos de delivery, que você falou agora, deliveries e drone do Brasil, né? Você participou aí de tudo, do comecinho, estruturação de leis e tudo mais. Você acha que o nosso país, ele, em termos de lei, tem muito que evoluir nisso, ou a gente está mais avançado numa questão internacional? Como é que você vê essa questão de leis no Brasil? Acho, na verdade, foi super importante você fazer essa pergunta, porque a gente tem a tendência a criticar, né, no Brasil. Mas em relação à regulação aeronáutica, e especificamente sobre drones, a ANAC ela é muito dedicada. A nossa regulamentação é uma regulamentação de ponta, tá? Não deixa nada a desejar em relação às outras autoridades, né, de relevância no mundo, FAA e EASA, tá? Entre outros, tá? Então, respondendo a tua pergunta, acho que estamos bem em termos de regulamentação. Obviamente, uma regulamentação que segue a inovação tecnológica, ela não pode travar o desenvolvimento desse setor. Então, é normal que primeiro os players comecem a desenvolver os produtos e as atividades para que depois aquilo seja regulado, porque se fosse ao contrário, você não ia conseguir fazer nada, porque a regulação ia ser hipotética, ia ser muito controladora. Então, é normal que a norma vá sendo ajustada e editada com o passar do tempo, e é o que acontece. A ANAC faz isso de forma colaborativa, tá? Então, ela sempre abre consulta pública ou tomada de subsídio, ela ouve os players do mercado, dos mercados, não só no de drone, dos outros setores da aviação também, tá? Então, o que é fácil para mim, né, que sou a instrumentalizadora da norma, isso é uma vantagem. Não, sem dúvida. Você falou de consulta pública, não sei, você me corrige. Mas eu creio que a ANAC ela deve consultar os especialistas, né? Claro que ela tem as suas áreas, obviamente, mas eu creio que, por exemplo, você falou agora, né? Consultar quem está no dia a dia, onde pode melhorar, onde podemos fazer leis em cima disso. É mais ou menos essa pegada, Rô, que é feita essas leis? Só vou te corrigir, porque é técnico, tá? A ANAC, ela não faz lei, a ANAC faz o regulamento. Por exemplo, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é uma lei federal, tá? A lei do aeronauta, como o nome diz, é uma lei, né? A regulamentação da ANAC, ela é a gente fala muito RBAC, né? Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, dentre outros. Tem IS, tem portaria, tem resolução, tem uma lista lá. Se entrar no site da ANAC e clicar, por curiosidade na minha vida, que é aquele ícone que chama legislação, você vai ver o que tem. Antes fosse só a lei, né? O Código Brasileiro de... O café do lado com bolo e...
Você fica lá, você vai falar, nossa, Roberta, tem bastante coisa para ler. Vai tendo, mas... Ainda mais hoje, o pessoal gosta de ler, que é uma beleza, né? Então, fica... Sim, sim, só presta bastante atenção no que vem por escrito. Se tiver mais de 4 linhas, a pessoa já perdeu o foco, é bem isso. Respondi sua pergunta, Cosme? Claro, respondeu sim, respondeu, sem dúvida. Rô, você falou, eu achei muito interessante você ter falado que a gente tem muita tendência a criticar, né? Porque, na verdade, a gente não conhece as coisas que o nosso país faz, a gente não conhece muitas regulamentações que nós temos, né? E quando você fala para as pessoas, elas acabam, nossa, o Brasil tem isso, eu nem sabia, né? E você não está inserida simplesmente na área da aviação ou simplesmente na área do direito, né? É na área do direito, com aviação e com tecnologia, né? Eu queria saber como é trabalhar nessas 3 áreas, se o Brasil tem muito potencial para crescer a isso, quanto a isso, e como você enxerga as mulheres nesse caminho que você percorreu. Oh, que pergunta boa, Carlinhos. Maravilhosa, Puxa, Karina. tem que perguntar mesmo. Bom, vou dividir aqui em 2 respostas, tá? O primeiro, como que é o mercado brasileiro, né, dentro do setor de aviação, e depois a questão das mulheres, tá? O Brasil é um mercado em potencial em aviação e já faz tempo. A gente tem um dos mais importantes fabricantes em termos mundiais de aeronaves, tá? Inclusive, agora falando do eVTOL, então a gente tem a Embraer, né, com a aeronave de asa fixa, e a IVE, que é um braço da Embraer fazendo o eVTOL. Pouquíssimas pessoas no mundo estão falando de eVTOL, estão fazendo essas aeronaves, então, assim, ela já tem, inclusive, centenas de aeronaves já prometidas à venda, tá? O protótipo. Altas encomendas, né, Rô? Estou vendo aí, eu li Sim, esses as dias que... encomendas, tinha me fugido a palavra. E quando eu leio aí, é tipo 500, 800, uma empresa só comprando um lote Isso, inteiro, né? isso, eles estão montando a frota, né? Porque é uma aeronave mais barata, se você for comparar com um helicóptero. Tá? Uhum. Não é barata, né? Obviamente, né? É uma aeronave, mas o preço de custo É mais dela acessível que o comparado com um helicóptero. helicóptero e o custo da operação é muito mais barato, até porque ela é elétrica, tá? E aí a gente escapa de toda a questão do combustível, né? Dos impostos em cima disso, tá? Então, assim, o mercado brasileiro está, nesse momento, inclusive, aquecido. A gente teve um movimento interessante na pandemia, porque a aviação comercial ela teve a maior crise da história, né? Porque não pôde voar por conta da pandemia, mas, por outro lado, a aviação geral, e dentro de aviação geral, a gente tem aviação executiva, aviação de negócios, aviação aeromédica, aviação de óleo e gás, tudo que não é a linha aérea que faz, falando fácil, tá? Isso teve um aumento significativo das operações, porque não tinha como fazer de outra forma. Então, o mercado se aqueceu, hoje eu estou falando em 2022, tá? A gente está, eu, pelo menos, como advogada em termos de negociações de contratos, né, de transações com aeronaves, está aquecido, tá? Em relação aos drones, a gente tem fabricantes importantes de drones no Brasil, tá? A gente tem a operação de delivery já, o equipamento em si já está certificado para fazer o delivery da entrega, tá? E isso acontece já nos Estados Unidos, mas é só lá, tá? Então, a gente está, assim, pioneiro no mercado, tá? eVTOL eu já falei, acho que é isso, na verdade, super aquecido, Carlinha. Eu tenho orgulho do Brasil nesse ponto da aviação, tá? A gente tem um monte de problema no país, vou entrar aqui em termos políticos, porque não é o caso, né? Mas o setor aeronáutico no país ele se destaca nesse sentido. Em relação às mulheres, Karine, era uma Eu já ia falar, e ambiência. as mulheres, como é que parece? Quando eu entrei no setor, a gente via muito, assim, tinham pouquíssimas mulheres presentes no setor, pouquíssimas, principalmente em cargos relevantes, né? A gente não via há 10 anos atrás alguém numa diretoria de uma empresa aérea sendo uma mulher, a gente não via, aliás, não só mulher, tá? Qualquer
como é que eu vou dizer isso? Qualquer Outro- pessoa que se enquadre numa diversidade. Diversidade. Tá? E hoje a gente encontra, tá? A gente tem diretores de táxis aéreos que são mulheres, a gente tem pilotos de avião, helicóptero e drone que são mulheres, a gente tem pessoas na ANAC, não, infelizmente na diretoria não, tá? Mas antes teve, tá? Uhum. Já tivemos uma diretora da ANAC mulher. De fato, hoje a gente tem a diretora do registro aeronáutico brasileiro, há muitos anos é uma mulher, ela é super competente, é a Luciana Ferreira. Ela é muito competente no que ela faz, ela conseguiu inovações ali dentro. Semana passada, a ANAC lançou o RAB Digital, então alguns documentos que a gente precisava ir lá, ou mandar um e-mail, demorar, era super burocrático, a gente agora só acessa o site da ANAC, coloca as informações, paga as custas do documento, chega no nosso e-mail. Isso é um trabalho desenvolvido por ela, por exemplo. Então, enfim, nos aeroportos também temos muito mais empregos dados às mulheres. As mulheres estão começando a ter espaço no setor, Carlinha. Na parte de advogado, tem bastante mulher, tá? Na minha área, né, do direito aeronáutico, tem bastante mulher. Nossa, que bom, isso me deixa bastante feliz. Eu queria saber de você, porque tem muita gente que assiste ao nosso canal que são de diversas áreas da aviação, pessoas que nem da aviação são, mas gostam desse assunto. Eu queria saber, para a pessoa chegar hoje nos cargos que você ocupa, das coisas que você faz, o que ela tem que fazer? A gente costuma perguntar, para se profissionalizar, para chegar nessa área, o que a pessoa tem que fazer? Bom, no meu caso, eu sou advogada, né? Então, a gente está falando com um público de estudantes de direito ou advogados, ou pessoas que querem se especializar, né, nisso, porque às vezes não é tão fácil, né, você passar por uma faculdade, tá? Mas, enfim, tendo esse sonho, eu aconselho todo mundo a correr atrás, porque vale super a pena. A gente sempre encontra uma maneira, né, de conseguir arcar com os custos, dar um tempo, né, organizar toda a correria de casa para poder fazer faculdade, enfim, mas dá certo. Falo isso por experiência própria, tá? A minha carreira sempre foi muito Repartir as baseada contas, porque, né, Rô? enfim, né? Eu não vim de uma família rica, enfim, então eu sempre precisei batalhar. E deu certo para mim, então se deu para mim, vai dar para todo mundo que tiver dedicação, eu costumo falar isso. E aí, enfim, tem que tirar o OAB, né, que é uma prova difícil no Brasil, tem que estudar, e feito isso, conhecer um pouquinho da regulamentação. Eu brinquei no comecinho aqui da nossa conversa, que entra lá no site da ANAC, clica em legislação, site do DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, também tem. O DCEA ele é mais simpático, ele faz umas animações, principalmente em relação aos drones, então fica mais fácil de entender. Mas tem que estudar bastante. A palavra que eu mais... Aliás, eu falo isso para as pessoas e eu acho que a coisa que eu mais faço na minha vida é estudar. Eu gosto, né? Então, eu sempre estou lendo, eu sempre estou me atualizando, eu sempre estou conversando com o mercado e dedicando tempo para absorver mais conhecimento. E me aproximando de pessoas que têm esse pensamento também, né? Porque senão até você se desestimula. Você fala, poxa, eu podia estar fazendo uma outra coisa e né? Estou aqui. Não, então eu sempre tive esse foco na minha carreira e graças a Deus hoje eu posso dizer que eu cheguei eu cheguei onde eu queria chegar, né? Então, estou super satisfeita com o que aconteceu, mas não fiz sozinha, tá, gente? Eu sempre contei muito com a ajuda de todo mundo no começo dos meus chefes, né? Das pessoas que acreditaram em mim, me deram espaço. Depois, quando o tempo foi passando, da minha equipe, né? Que se dedicou muito, sempre me ajudou. Eu brinco que ninguém faz nada sozinho.
né? É verdade, mas é verdade. Eu sempre pude contar com muita gente dedicada e muita gente boa. Muito bom. Eu sempre acho que quando a gente está na mesma tribo, facilita as coisas. Quando a gente está na mesma tribo, acho que tudo fica mais fácil, sabe? Mas, Rô, eu acho que a gente conseguiu, assim, conhecer você um pouquinho. A gente sabe que tem muita coisa aí para conhecer, enfim. Mas eu quero deixar aqui embaixo, já no finalzinho, já estamos pousando. E aí, aqui embaixo, pessoal, eu estou colocando as redes sociais da Rô, tem o LinkedIn dela, tem no Instagram, as redes sociais da Rô tá aqui embaixo, você entra lá, você acessa para conhecer um pouco mais da Rô, tá? E aí, eu acho que o recado que ela falou tá muito claro, né? Quer fazer o caminho da Rô, estuda, tá? Senta, estuda, que não vai ter muito o que você fazer, não, tá? Mas eu não gosto de estudar, então não vai chegar lá onde a Rô chegou, não tem jeito. Cosme, deixa eu aproveitar que você falou isso, para o pessoal que está Aproveite, começando. aproveite. Tem muita. Eu mandei para você um link de um site que chama RA, que é Roberto Andreoli Direito Aeronáutico, Tá bom. que eu coloco lá todos os materiais que eu produzo, artigo, lives, escrevo artigo com outras pessoas, também coloco lá, ele é tipo um consolidado enfim, dos temas que eu discuto para o pessoal que está começando, a gente não tem muito livro de direito aeronáutico no Brasil, tá? Não tem muita matéria publicada, não sei, artigos, etc., mas um livro mesmo é difícil de ter, mas comparando com as outras áreas do direito, nossa, acho que não dá nem para comparar, na verdade. É verdade, é verdade. No máximo 10 livros, quando as outras tem milhares. É verdade. Ali dá para usar como uma referência, então, se o pessoal quiser... o site é gratuito, pode acessar, tá lá. Eu coloquei exatamente para ajudar quem precisa, né? Claro que não é eu não estou colocando, assim, se for uma empresa que queira ter uma opinião sobre algum assunto, não vai estar lá, porque eu não coloco o meu trabalho ali, né? Mas tem várias diretrizes, algumas coisas que podem dar um direcionamento, um start para quem é interessado. Tá? Muito bom, o link está aqui embaixo, você acessa aí vai ser um facilitador na sua vida, tá? O que a Rô colocou lá. Rô, eu quero te agradecer, obrigado por você ter ficado esse tempinho com a gente, foi muito bom, e eu me senti muito à vontade. Falei, nossa, eu vou me atrapalhar todo com a Roberta, porque eu assunto que eu não entendo muito, mas eu vou lá com ela para aprender. Mas foi gostoso, foi muito bom. Foi muito bom. Fiquei feliz. Você deixou um assunto tão de leitura assim, ficou tão fácil entender. Então, muito obrigado. Carlinha, obrigado. Você também está com a gente aqui, foi muito bom. Foi uma conversa tão boa que a gente nem parece que estava numa entrevista, né? Parece que estava não parece. Uma conversa assim, no sala de casa. Cosme, adorei sua companhia hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, um beijo para você. E quando você quiser voltar, volte. A porta está aberta aqui de casa, do Conversa, para você chegar e sentar com a gente. Obrigada, foi um prazer, gente. Obrigado. Pessoal, não esquece de dar o like, tá com o dedo no like aqui. Compartilha esse vídeo com a turma. E semana que vem tem mais. A gente volta. Beijo e até a próxima.